Este curso foi desenvolvido especialmente para candidatos a concursos públicos, estudantes de língua portuguesa e profissionais que atuam com redação oficial. A temática central é o uso da crase, um tópico frequentemente abordado em provas de concursos e essencial para uma escrita formal coerente e correta. A nossa abordagem vai além da simples memorização de regras, buscando um entendimento profundo e contextualizado do uso da crase nas mais diversas situações do dia a dia. Na seção Introdução à crase, vamos explorar a formação desse fenômeno linguístico que tanto confunde candidatos e estudantes. A crase ocorre pela fusão da preposição a com o artigo definido feminino a ou as, sendo crucial para indicar direção, lugar e tempo em frases. A importância de dominar a crase não pode ser subestimada, já que é um item frequentemente abordado em provas de concursos públicos. Para muitos, entender e aplicar corretamente a crase é um diferencial que pode garantir pontos valiosos no concurso. Vamos nos aprofundar em como e quando usar essa contração de maneira eficiente e com segurança. Nesta parte do nosso curso, vamos explorar algumas regras básicas de uso da crase. Primeiramente, a crase é utilizada antes de palavras femininas, como podemos ver no exemplo: vou à praia. Aqui, a crase é resultado da fusão da preposição a com o artigo definido a que antecede a palavra praia, que é feminina. Outro ponto importante é a contração com preposições, como em refiro-me à solução. Nesse caso, a preposição a junta-se ao artigo definido a, que antecede solução. Essas são regras fundamentais para a correta aplicação da crase, essenciais para o domínio da língua portuguesa, especialmente em contextos formais e provas de concursos. Nesta parte do nosso curso sobre o uso da crase, vamos explorar mais algumas regras essenciais. Primeiramente, falaremos sobre expressões que indicam tempo. Por exemplo, podemos dizer vou sair à noite, onde a crase é utilizada para indicar um período específico de tempo. Outra regra importante é o uso da crase antes de nomes de lugares, especialmente quando podemos substituí-los por para a. Um exemplo disso é a frase fui à França. Aqui a união da preposição a com o artigo definido a torna necessário o uso da crase, porque poderia ser substituída por para a França. Essas regras ajudam a entender melhor quando é apropriado o uso da crase em diferentes contextos, garantindo uma escrita mais precisa e adequada. Vejamos agora alguns exemplos de cenários reais onde o uso da crase é aplicado. Primeiro temos a frase: ela entregou o documento à diretoria. Aqui a crase é empregada porque o verbo entregar está direcionando a ação para um elemento específico, ou seja, a diretoria, e acompanha um artigo definido. Outro exemplo é a frase: à medida que o tempo passa, tudo muda. Neste caso, temos uma expressão idiomática que já incorpora a crase. Note que expressões fixas e idiomáticas frequentemente requerem o uso da crase para manter o sentido usual da expressão. Esses exemplos ilustram como a crase pode ser utilizada tanto em direções específicas quanto em expressões idiomáticas na língua portuguesa. É importante reconhecer esses cenários para aplicar a crase corretamente. Neste slide, vamos abordar os casos em que não se utiliza a crase. Primeiramente, vemos que antes de verbos a crase não é aplicada. Por exemplo, na frase estou a falar, o a aparece de forma isolada e não requer a fusão de preposição com artigo. Em seguida, temos as palavras masculinas. Nesse contexto, a crase também é dispensada. Como exemplo, na sentença fui a pé, não há necessidade de crase, já que pé é uma palavra masculina. Esses são contextos importantes para evitar o uso indevido da crase, garantindo maior precisão nas construções das frases. Para identificar a crase, uma dica valiosa é substituir a palavra feminina por uma masculina. Se a frase continuar fazendo sentido e o uso da crase for justificável, então é um bom indicativo da presença da crase. Além disso, é essencial analisar a preposição e o artigo que acompanha. Não podemos esquecer de verificar se há palavras femininas após a preposição. Isso pode ser um forte sinal da necessidade de usar crase. Essas estratégias ajudam a minimizar erros e garantem um uso mais preciso e confiante da língua portuguesa. Para aprimorar o uso da crase, vamos explorar algumas ferramentas e técnicas de estudo eficazes. Os simulados online são ótimos para praticar a aplicação da crase em questões de provas anteriores, permitindo um aprendizado prático e contextualizado.
Além disso, os cartões de memorização são recursos valiosos para revisar diariamente as regras e exceções da crase, ajudando na fixação do conteúdo de forma gradual e consistente. Essas ferramentas combinadas oferecem uma abordagem abrangente para dominar o uso da crase. Para concluir, é essencial resumir o que discutimos sobre o domínio das regras e exceções da crase. Essa é uma habilidade que pode ser aprimorada com prática contínua, um elemento chave para realmente solidificar seu entendimento. Além disso, é altamente recomendável sempre consultar gramáticas e materiais de apoio durante seu processo de aprendizagem. Isso não só oferece um respaldo teórico, mas também ajuda a esclarecer dúvidas que possam surgir ao longo de seus estudos. Para aprofundar seu conhecimento nas regras e exceções da crase, recomendamos algumas referências essenciais. A Nova Gramática do Português Contemporâneo, de Celso Cunha, e a Moderna Gramática Portuguesa, de Evanildo Bechara, são leituras fundamentais para dominar esse tema. Além disso, explorar sites e blogs especializados, em particular os voltados para concursos públicos, pode oferecer insights valiosos e dicas práticas. Essas fontes complementares são uma excelente maneira de manter-se atualizado e reforçar o aprendizado através de exemplos concretos e contextualizados. Espero que você tenha achado o conteúdo apresentado até agora enriquecedor e interessante. Sua opinião é muito importante para nós. Então, se você gostou, não esqueça de deixar um like e comentar suas impressões abaixo. Ao se inscrever no nosso canal, você fica por dentro das novidades e futuros conteúdos que podem ajudar ainda mais nos seus estudos. E claro, compartilhe com amigos e colegas que também possam se beneficiar deste conhecimento. Agradecemos seu apoio e engajamento. Neste slide, temos a pergunta 1. Quais são os casos básicos em que a crase deve ser utilizada? É importante conhecermos as regras de uso da crase para garantir uma boa escrita e comunicação. Pense em situações cotidianas e formas de identificar quando esse acento deve ser aplicado. Agora, reflita sobre os casos que você já conhece e como você tem aplicado no seu dia a dia. A resposta para a primeira pergunta nos traz clareza sobre os casos básicos em que a crase deve ser utilizada. Primeiramente, a crase é aplicada antes de palavras femininas, como em vou à festa, indicando a fusão da preposição a com o artigo definido feminino a. Além disso, usamos a crase em expressões de tempo, como daqui a uma hora, tornando-se daqui a uma hora, podendo simplificar potencialmente a comunicação temporal. Por fim, a crase é pertinente em situações em que o lugar aceite a preposição para a, como em vou à escola. Esses são os cenários essenciais para a aplicação correta da crase em nossa linguagem cotidiana. Para verificar se a crase é aplicada corretamente, você pode substituir a palavra feminina por uma masculina equivalente. Essa troca ajuda a identificar se a crase faz sentido no contexto. Se após a substituição a frase continua coerente, então o uso da crase está correto. O entendimento desse procedimento é essencial para garantir a precisão na aplicação da crase em diferentes situações. Resposta 2 nos dá uma técnica prática para verificar se a crase foi utilizada corretamente em uma frase. A dica é substituir as palavras femininas, que geralmente precedem a crase, por palavras masculinas e observar se a frase ainda faz sentido. Se ao fazer essa substituição a frase continua coerente, isso é um forte indicativo de que o uso da crase está correto. Essa é uma ferramenta útil e eficiente para evitar erros comuns na escrita em português. Vamos agora para a pergunta 3. Precisamos citar um exemplo de frase com o uso correto da crase. Lembre-se que a crase indica a fusão de uma preposição com um artigo definido, o que pode ocorrer em situações como indicação de direção ou destinatário. Reflita sobre contextos que fazem uso dessa estrutura para construir seu exemplo. Nesta resposta, temos o exemplo de uma frase com o uso correto da crase. Ela entregou o documento à diretoria. Aqui, a utilização da crase é justificada pela combinação da preposição a com o artigo definido a, indicando direção. Portanto, sempre que houver essa junção, o uso da crase é necessário para sinalizar essa fusão entre a preposição e o artigo.